E do restante, o que mais tem levado nós é a ansiedade aí de poder começar a colher em seguida. Algumas regiões do estado aí já pensando em começar a semear soja, né? E o produtor vendo essa realidade que está aí hoje de mercado, que de certa forma tem deixado pensando assim, por que eu não tenho soja, né? Tu sabe que aqui deu uma boa acelerada nas canolas, né? Ah, sim, sim. E também a cevada, né? Uma boa acelerada. Tá com previsão aí Canola, já, né? Já tá dando o ar da graça aí para trocar de cor e começar as colheitas, né? primavera começou hoje, né? Alguém. É, exatamente. E, na verdade, a semeadura da soja aí também, né, Zé? Estamos. Aí, de novo. Qual é o número E dessa live tua aí? Quantos tu já fizeste? essa é a 4, acho, se não me engano. É? É. E a soja agora vindo com força, vamos esperar que um bom manejo aí resolva muitas coisas para o produtor nesse ano, né? Olha, tem gente aí com 50 anos de lavoura, aqui tem uns produtores com 45, 50 anos de lavoura. Os caras estão falando assim, ó, eu nunca vi um cenário de tanta capacidade de margem como esse ano. É uma coisa Se tu for impressionante. analisar, né? Nós estamos com quase 100% em relação à mesma data do ano passado. R$ 74 era o ano passado nessa época, né? Então nem nós não vimos, né? Isso é verdade, é o É, ponto. não, com certeza. Nós já estamos online aí, né? Só aguardando o público chegar. O pessoal já vai chegando aí. Enquanto a gente aguarda os demais, é sempre muito bom ter todos os convidados presentes. É legal o pessoal ir, né, identificando de onde fala, até para nós ter uma ideia aí da região que a gente fala e da abrangência da live, para posicionar os temas também, né? O pessoal que vai entrando aí, nosso amigo Júlio Bravo já tá presente. Júlio Bravo, esse cara aí é uma porta que abre para mim de muita coisa boa. Esse rapaz aí tem um valor assim no cenário brasileiro e mundial muito forte. Esse rapaz aí Grande pessoa, o Júlio. não, Direto e de outra, Curitiba, no Paraná, né? e uma coisa que me chama a atenção é que ele é universal, né? Cidadão do mundo. Grande abraço aí, Júlio. O pessoal do Espumoso já vem chegando, o pessoal de Juí, Bagé, o pessoal É a aí tecnologia, né? É a com tecnologia unindo certeza, nós aí. Santana do Livramento, o Lucas aí já está online, aí, nosso grande colaborador aí da Superagro, muito bacana. Aos poucos o pessoal vão chegando. Pessoal, nós estamos aguardando alguns minutinhos aí, o pessoal já está chegando. Dentro de alguns instantes aí nós já vamos estar começando, né? E legal aí, bastante gente da metade sul do estado, né, Zé? Muito bacana aí a gente tá acompanhando e saber que a gente tem essa abrangência toda, né? Metade sul é o nosso Eldorado agora aqui no Rio Grande do Sul. O arroz em alta, a soja ocupando um espaço, bovino de corte valendo bem. Rapaz, esse estado aí tem muito a crescer. Com certeza, temos uma grande oportunidade nesse ano, né?
como nós vimos falando antes, as margens de rentabilidade que temos realmente muito interessantes nesse ano, né? O produtor um pouco preocupado com o próximo, mas vamos viver essa, né? Acho que essa é uma bela oportunidade de formar um caixa bacana aí na propriedade. Uma boa noite ao Gustavo aí, que veio chegando também. Muito obrigado, pessoal, a todos que estão chegando. A gente é muito agradecido. A Juricaba, isso é muito bacana. A gente está falando aí para todos, tantas regiões legais. A gente sabe que temos bela semana de sol, né, Zé? O produtor está aproveitando muito para estar na lavoura, para estar fazendo os ajustes finais e preparar aí para o que vem, né? Nós temos milho no campo, nós temos trigo no campo, cereais de inverno, cevada, e estamos nos preparando para o soja, né? O produtor está vivendo no ambiente de trabalho dele. Isso aí. Com certeza. É uma época de fortes emoções, né? Logo, logo vamos estar colhendo trigo, esperamos que... E a ansiedade, como falávamos antes, né, Zé, é grande para saber realmente aí o que essa safra tem para mostrar para nós, né? Estamos aquecendo muito forte já, né? Já pode jogar os primeiros 15 minutos sem perder o fôlego. É. Isso aí, pessoal. O pessoal de Espumoso continua chegando aí. Muito obrigado pela participação. Realmente muito bacana. A Juliana aí está presente. Pessoal, nós vamos aguardar mais um minutinho aí, já vamos começar. Quem está nos acompanhando aí, já começou os preparativos para a soja, já pensou em dessecar, já tem o seu planejamento feito? Se sim, coloca um S de Superagro aí. Nosso grande amigo Rodrigo Rossato. Grande Valdir Secom, muito obrigado pela presença. Sempre um prazer receber os amigos. Bom, pessoal, acho que em respeito sempre a quem busca cumprir o horário e a gente ser pontual, né? Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos que já estão nos acompanhando. Gostaria de agradecer muito àqueles que vão chegar ainda na live, sejam muito bem-vindos. Nossa live de hoje tem como objetivo nós trabalharmos um pouco o conceito de custo, né? Ou seja, como a gente diminuir o custo da lavoura, mas do jeito certo, né? E hoje, para quem não me conhece, né? Eu sou o Felipe Unho, sou diretor da Superagro, consultoria e pesquisa agrícola. Nós estamos sediados em Espumoso, no Rio Grande do Sul, e estamos promovendo essa série de lives com o intuito de ajudar o produtor nesse momento que ele vive, né? Que é um momento de plantar, de estar preocupado com todas as atividades do campo. Então, isso é muito um trabalho que a gente faz para posicionar um pouco também aí as nossas tecnologias, um pouco do nosso conhecimento, está compartilhando. A internet é uma dádiva aí que nos permite fazer isso. Pessoal, para a live de hoje eu convidei o José Domingos Lemos Teixeira, ele que é um grande amigo, está aí conosco, conhecido de longa data, tem um trabalho belíssimo na sua região. Zé, por favor, gostaria que tu fizesse uma breve apresentação para aquele público que está nos acompanhando. Boa noite a todos, uma satisfação estar com vocês, te agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, usando dos benefícios da tecnologia. Boa noite aos amigos conhecidos, àqueles que eu não conheço pessoalmente, que aí estão. E dizer que eu também sou engenheiro agrônomo, um apaixonado pela agricultura. Eu não seria uma pessoa feliz ou não teria picos de felicidade se não fosse engenheiro agrônomo e se não estivesse trabalhando no agro.
Eu sou aqui de Tupanciretã, trabalho com assistência técnica, uma assistência técnica personalizada, muito parecida nos moldes dessa do Felipe aí de Espumoso e de tantos colegas que estão conosco aqui. Trabalhamos na região de Tupanciretã, Jari, Quevedos, Joia, Capão Cipó, São Miguel das Missões, São Vicente do Sul, São Gabriel, Alegrete e Manuel Viana. Essa é a nossa região de abrangência. Então, estamos aqui para contribuir. Não somos a expressão da verdade, mas temos alguns pontos de vista que são muito claros dentro da nossa profissão e principalmente com os agricultores das mais diversas regiões. É um prazer, espero estar com vocês positivamente, junto com o Felipe. Com certeza, e assim será. Como é fato, né, eu acho que todo produtor rural e toda assessoria de qualidade que se preze deve se preocupar com os custos de produção, né? Afinal, você gastar 90 sacos para colher 90 sacos não tem sentido nenhum. Então, acho que os custos fazem parte da nossa realidade de um bom produtor e também de uma boa assessoria ou de uma boa consultoria. Nesse sentido, nós trouxemos a live de hoje para também posicionar um pouco dessas tecnologias, posicionar um pouco de qual momento e aonde a gente pode ter uma redução de custos. Mas como conversávamos antes, nós estamos vivendo um momento ímpar dentro, principalmente da cultura da soja, e puxando as outras junto, né? E são preços realmente históricos, né? Nós temos uma margem de lucratividade nesse ano agrícola realmente muito boa. O que nos faz também pensar que nós precisamos da produtividade para aproveitar esses preços. Sendo assim, nós precisamos entender muito bem como que a gente leva uma lavoura com rentabilidade, ou seja, quanto que eu gasto, quanto que eu produzo, quanto que eu vendo e o que sobra líquido, né? Nós temos que pensar muito em rentabilidade. Então, baseado nisso, nós pensamos na redução de custos, né, Zé? E normalmente o produtor tem a ideia de cortar algo, né? Ou a redução de custos, não só para o produtor, mas para todos, nos remete a isso. Como que tu tem visto esse cenário e que pontos você acha que é possível cortar ou que pontos de atenção o produtor precisa ter nesse sentido da redução de custos? Bom, Felipe, colegas, a visão primária que a gente tem, ela parte do conceito básico de que, de acordo com as culturas de verão mais expressivas do Rio Grande do Sul, nós vamos falar de milho primeiro. Milho é uma cultura que exige 80% dos investimentos antes da semeadura. Você compra a semente, o herbicida, os defensivos, os insumos, tudo antes. Fica muito pouca coisa. 80% é antes da semeadura. Então é uma lavoura que exige capital imediato. A cultura da soja é ao contrário. A cultura da soja, você gasta apenas 25% do volume de custos para semear a sua lavoura. E os 70%, 75% restante, você pode ir adquirindo com o decorrer do desenvolvimento da cultura. Então, como é que corta? Corta primeiro não comprando pacote. Corta primeiro não comprando o que não precisa. Corta primeiro aquilo que ele nunca usou. Esse é o primeiro ponto. Então, eu vejo que dentro do segmento soja, eu não posso induzir ou fazer com que aquele produtor já esteja preparado para usar produtos que o clima não poderão dar condições ou que o meu diagnóstico seja antecipado sem a minha presença no campo. Esse é o primeiro ponto. Eu vejo que cortar custo parte da onde o navio está e aonde que ele quer chegar e em quantos dias vai levar. É um assunto que gera polêmica, principalmente na área comercial. Mas para nós que não temos produto químico ou alguma marca de estimação, ela se torna muito prudente, porque é com o andar da carruagem que as melancia se adequam ao tamanho da gaiota.
Eu acho que um ponto importante, né, Zé, que você tocou nesse momento é quanto à questão de justamente essa questão comercial, né? Porque muitas vezes acaba vindo para o produtor aqueles pacotes ou receitão de bolo, né? Ou aqueles manejos prontos, produtos milagrosos. E isso acaba que muitas vezes tem produtos bons, obviamente que sim. Tem pessoas comprometidas com posicionar corretamente, sim. Mas nós estamos falando da exceção, né? Que são pessoas ou produtos que realmente não entregam para o produtor. E há pouco tempo eu gravei um vídeo justamente sobre isso, aonde a gente começou a atender um cliente e esse cara iria gastar R$ 100 de dessecação, sem necessidade nenhuma. Aonde com R$ 33 a gente resolveu o problema dele. Então, quer dizer, R$ 70 iria para o lixo, né? Então, esse ponto, né, o pacote que você compra sem o diagnóstico, sem olhar, sem buscar entender qual a necessidade real que você tem, acaba muitas vezes por prejudicar o produtor, porque ele acaba gastando mais para fazer a mesma coisa que tu faria com menor custo. Ou seja, voltamos a falar de rentabilidade, né? Então, dessa forma, como que você vê essa luta, né, esse cabo de guerra entre o técnico e o apelo comercial, né? Como que você vê isso perante aos olhos da assistência técnica, né? Além de ver, eu sou um combatente não muito agradável ao sistema comercial. Por quê? A regra dentro da agricultura é sobreviver e ter lucro. Todo mundo participa. Todo mundo participa. Mas tem uma coisinha muito simples que é o fermento da situação. É aquele sentimento coletivo do ganha-ganha para todo mundo. E isso chama-se ética. Ética comercial. Eu não posso, por exemplo, como tem acontecido, principalmente nos últimos 30 dias, aceitar que revendas comerciais de produtos digam o seguinte: eu te vendo tal produto, mas tu tem que me comprar esse outro. Não, eu te faço um preço bom aqui, mas tu tem que me levar esses outros dois aqui. Isso é picaretagem. Isso é máfia. Isso é organização criminosa. O produtor não merece isso. Ah, mas tem produtor que aceita. Tem. Ele é conivente. Isso é corrupção. Isso não é outra coisa. Tá, José, mas nessa live aqui tu quer dar as regras do negócio? Não. É a minha leitura. É a minha leitura. Então não pode comercialmente você vender aquilo que não precisa. E tem outro detalhe. Tem um sistema de proteção comercial que protege o consumidor disso. O consumidor não é obrigado a comprar o que ele não precisa. Nós precisamos, como vendedores, eu também sou vendedor, eu vendo no meu conhecimento, eu vendo o meu trabalho, tu também, Felipe, mas nós aprendemos na academia, na agronomia, dois tipos de culturas, as anuais e as perenes. Nós temos que ser mais perenes, nós não podemos ser anuais e imediatistas. Então, esse apelo comercial imediatista, vocês têm aqui no José Domingos alguém muito combatente. Embora as revendas hoje representem um percentual muito grande de financiamento aos agricultores. Isso é fato. Mas o risco também é grandioso. É demais. Aonde não se pode comparar aquilo que acontece na medicina humana, por exemplo, de você se automedicar. Dificilmente você cura qualquer enfermidade. Então, automedicar um agricultor sem diagnóstico é crime. É organização criminosa. É falta de ética. Quer dizer, né, Zé, quando você está pensando
realmente que ninguém de sã consciência faz uma cirurgia, faz um procedimento sem um exame, né? Então, veja bem, quando a gente aplica isso ao agro, é importante a gente pensar que muitas vezes nós estamos fazendo cirurgia sem exame, né? Porque afinal você não tem um diagnóstico, você não tem uma análise de solo, você não tem um agricultor de precisão. Muitas vezes a gente não tem presença na lavoura, como é esse exemplo que eu acabei de dar. Foi recomendado um pacote de produtos que teria que vender e o produtor acabou comprando. E iria gastar um monte de dinheiro para fazer uma coisa que poderia ser feita com menos. Então, quer dizer, falta sujar a botina, falta ir na lavoura e falta, muitas vezes, a valorização do produtor. Porque o produtor, ele não usa produtos, ele não usa insumos porque ele ama fazer isso. Ele usa porque precisa proteger o potencial produtivo que ele quer construir. Então, esse é um ponto. Nesse sentido, outra coisa, José, que a gente tem visto é o excesso de informação que temos. Veja bem, informação. Eu não estou dizendo que é boa ou que é ruim, porque muitas vezes a internet nos propicia de estar aqui conversando com diversos produtores do Rio Grande do Sul inteiro e com certeza vamos colaborar muito até o final dessa live com o produtor, mas há muita informação desencontrada também. E aí, muitas vezes, o produtor precisa ter alguém realmente em quem confiar ou que traga as informações corretas para ele, né? Então, dessa forma, assim como eu trabalho aqui também, você também, essa transparência e esse modelo de trabalhar a lavoura com foco na rentabilidade do produtor acaba sendo algo muito mais tangível, né? E muito mais alinhado com os princípios da ética e também com o próprio bolso do produtor, né? Afinal, todos colaboram para um mesmo propósito. Então, nesse sentido, do excesso de informações e a colaboração para esse propósito de rentabilidade do produtor, como tem acontecido isso regionalmente ou dentro dos seus assistidos, né? Vamos colocar aqui um pouco daqui a pouco, divergência, não é isso, mas é fazer uma leitura do momento. Nós sabemos que uma determinada empresa, uma multinacional, está cortando as suas revendas e colocando as suas revendas com nome próprio. E isso tem mexido bastante com o mercado de venda de defensivos. E, por consequência, isso mexeu muito com a flutuação de muitos colegas que trabalham na venda de defensivos. Veja bem, tem situações onde a gente sabe que o rebate dessas empresas são muito alto. Então, essa empresa já cortou o rebate. Não vai ter mais. Já tem colegas se demitindo de cooperativas e tudo mais para abrir escritórios de assistência técnica. Então, o cenário que a gente vê e que a gente demorou muito para construir, Felipe, muito. Primeiro é de respeito ao agricultor. E eu não estou aqui para dizer que o pessoal das revendas estão errados. Não é isso. Eu estou aqui para dizer o seguinte, que nós precisamos mais moralizar um pouco mais e entender que nós não devemos criar custos desnecessários para o agricultor. Todas as tecnologias hoje vendidas, eu em particular, tenho um grau de ignorância muito alta para entender elas todas. Por quê? Porque eu estou comprando gráficos, eu estou acompanhando apresentações, eu estou vendo um time de pesquisadores que jamais antes na agricultura tiveram tanta procura para falar de determinados produtos. E outra coisa mais séria é a seguinte: as fontes de informação que tu diz, tem generalistas que falam de qualquer assunto, de qualquer marca comercial e estão preenchendo laudos para agradar o bolso. Isso é bom, Zé, ou isso é ruim? Isso é o que gera confusão. Nós temos ainda as universidades, que aí sim, eu vejo que as universidades, aquelas que não são EAD, no meu conceito, é uma coisa que o MEC
não teria nem como autorizar isso acontecer, principalmente no curso da agronomia. Imagina na medicina, né? Então, eu vejo assim, ó, que as universidades, sim, têm um papel fundamental na formação dos indivíduos e dos futuros profissionais, mas as universidades que têm aula presencial, que têm campo experimental, que tem lá no seu corpo de professores, mestrado, doutorado, e que querem entregar um profissional com respeito dentro do mercado de trabalho. Como abriu muita vaga de agrônomo nos últimos anos, abriu esse excesso de venda de produtos. Por quê? Porque o mercado procurou um engenheiro agrônomo para dar um atestado de venda e de credibilidade. Mas quem assina a RT de assistência técnica de uma propriedade não é o vendedor de produtos. Não é. Então, fica aí um alerta para o produtor para ver se ele vai seguir comprando aquilo que não precisa, sem um respaldo de segurança, principalmente ambiental, que daqui para frente vai ficar mais difícil. Com certeza. Esse apelo, né, técnico, né, Zé, que a gente tanto comenta, justamente tem como objetivo demonstrar também que muitas vezes aquela compra casada com, se você comprar esse produto mais esse, eu te consigo o A mais barato. Mas quanto que é mais barato se esse produto B não tem eficiência? Se ele vai ficar guardado no galpão durante um ano, porque não serviu para nada durante a safra? Será que é esse mesmo a redução de custo que o produtor quer? Talvez trabalhar 5, 10, 15, 20 reais num preço de um produto e levar mais um que custe quanto? Então, esse é realmente um pensamento. E quando a gente pensa nos dados, aí pulando para o outro lado da pergunta, né? A geração de informação e geração de dados, eu sei que a gente, né, nos bastidores aí troca bastante informação, mas é muito a questão também de que a gente buscou sanar, né? Porque, veja bem, muitas vezes a gente não tem uma consistência na informação que se busca. E por esse motivo a gente resolveu instalar um campo experimental próprio, para a gente gerar uns resultados e tendo a certeza de que o produtor que a gente assiste tem um resultado baseado no campo, na experiência e no resultado que nos fornece lá. E aí, muito dessas novas tecnologias milagrosas, muito dessas coisas que às vezes não tem sentido, e outras que tem, né? Porque afinal a tecnologia está aí para nos ajudar, a gente acaba sempre balizando dentro do campo. O que não passar lá não vai para recomendação. Então, veja bem, a gente acaba tendo uma assertividade, um jeito de trabalhar a lavoura do produtor que garante que primeiro vai errar dentro do campo experimental, para ir certo para o produtor. E eu acho que é isso que hoje a experimentação nos traz uma certeza de uma recomendação. E sei que você também tem muito teste e acaba buscando muito a informação, já participamos de inúmeros congressos juntos, e essa informação de qualidade é que realmente é necessária. Agora, quem vai filtrar? Como você falou, né? A RT, responsável técnico, quem assina não é a venda. E quem consegue filtrar essa informação acaba sendo aquele assistente que está comprometido com a rentabilidade e não simplesmente com aplicar um produto e muitas vezes você trocar produto por assistência técnica. Às vezes você está balizado, né, na troca, mas o teu retorno financeiro não está sendo o melhor possível, né? Felipe, me permita fazer aqui uma divisão desse cenário de informação. Informação, todo mundo gera. Dados, todo mundo gera. O dado que não for utilizado é lixo. É lixo. A informação digital que não tiver sucesso é lixo. O conhecimento é formado pelo banco de informações. O conhecimento vai lá no banco de informações e escolhe o que serve. E depois do conhecimento vem a sabedoria, que a sabedoria significa aplicar o conhecimento gerado para as informações para aquela situação.
Como que funciona isso? Em termos práticos, nós podíamos resumir dizendo assim: tomate é uma fruta, mas a sabedoria me diz que ela não vai na salada de fruta. Ponto. Questão fertilidade solo. Tem muito produtor e tem muita condição técnica nossa também que pagamos frete para carregar pedra. Mas como assim? A coisa mais cara que nós temos na agricultura hoje chama-se tempo. Nada é mais caro que tempo. Nada. Gerenciar tempo é uma arte. Rapaz, são 24 unidades por dia, 1.440 minutos. Não recupera mais, não armazena, deu. Como é que eu faço para dizer que eu boto 300 quilos de adubo, mas boto 69 pontos de fósforo? Ponto, já dei a fórmula aí, né? E 69 de potássio. Não se preocupe com os quilos. Se preocupe com a essência, com aquilo que tem conteúdo, com aquilo que te dá resultado, com aquilo que está disponível. Então, aquilo que é mais negligenciado e que me irrita, de certa forma, é ver, por exemplo, a moda dentro da propriedade sem calcário. Isso aqui não é um desabafo, gente. Quem me conhece no dia a dia sabe. A gente fala sobre isso direto. Talvez muita gente não tenha a simpatia para ouvir ou para dizer, mas é esse o caminho, a clareza. Você tem moda, mas não tem calcário. Você tem moda e tem quase 4 tocas de tatu por hectare para arrebentar um pulverizador. Você tem luz de LED, mas não tem uma anotação de aplicação. Essas coisas é que nós precisamos evoluir, mas não vai ser com faculdade EAD. Com certeza, esse é um ponto muito importante, né, Zé? Porque muitas vezes o produto da moda acaba sendo um objeto de grande interesse, né, para testar, porque eu quero ter na minha propriedade, eu quero ter a cultivar que o vizinho X, Y, Z colheu 100 sacos. Só que, como você falou, esquece do básico bem feito. Ou seja, começar do princípio, entender como que você chega lá, porque muitas vezes você não tem nem realmente você se perde no intervalo de aplicação, né? Você não sabe qual foi a última vez que colocou calcário, você não tem um manejo adequado na entre-safra ou de plantas de cobertura ou com uma cultura nesse período, e eu vejo que o objetivo de atingir a meta de produtividade acaba passando pelo produto da moda e não por todo o resto, fazer o básico bem feito e trazer manejo para dentro da propriedade com o conhecimento aplicado. Ou seja, será que não tem que ter alguém auxiliando o produtor para isso? Será que tem que ter um conceito dentro da propriedade e uma gestão, né? Hoje, os dados são o novo petróleo, mas se você não tem uma gestão de dados dentro da propriedade e uma gestão econômica de qualidade, você pode estar com grandes problemas. Então, o básico bem feito sempre começa dessa forma, com você buscando ter um controle gerencial sobre toda a sua propriedade. Isso é muito importante, pessoal, e cada vez mais. Nós logo nós vamos ter novos organismos geneticamente modificados, esse sistema de produção com diferentes tolerâncias a herbicidas, por exemplo, vai nos cobrar uma gestão muito forte das áreas, porque senão daqui a pouco você está plantando culturas que não tem mais como controlar posteriormente. Então o produtor vai ter que estar preparado para isso, mas nós precisamos desde agora colocar gestão, né? Uma gestão de dados, uma gestão da informação, mas também fazer o básico bem feito. De nada adianta você trabalhar produtos que são à moda, cultivares que são à moda, e não ter calcário, como você falou. É realmente muito importante. Zé, uma outra pergunta que eu queria debater aqui com o povo que está nos acompanhando é a questão que eu sempre comento uma coisa, né? Que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, certo?
Acho que esse é um princípio, né? E muitas vezes a gente é possível notar que tem gente que não sabe para onde quer ir, ou seja, não tem um planejamento da sua propriedade, do seu sistema de produção, não tem metas de produtividade, ou seja, como é que eu vou determinar o meu nível de acerto dos meus insumos se eu não tenho a meta onde eu quero chegar? Se eu não tenho uma gestão de dados? Ou se eu não tenho um planejamento do que eu tenho que fazer? E eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu sei que você tem muito forte essa questão do planejamento também, assim como nós determinamos muito isso aqui. E eu queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência, Zé, para o pessoal que está nos ouvindo, porque essa é uma base, né, de tudo que você vai fazer. Ou seja, se você não tem um planejamento, você está fadado a qualquer coisa que te acontece no caminho, né? Tu sabe que tem pessoas que passam pela vida da gente que são as responsáveis por atitudes da gente. Eu, durante 17 anos, fui colaborador de um grande agricultor, de um agricultor com gestão, que é o seu Marcel Domingos Correia Terra, no município de Joia, na Fazenda Tarumã. Sou grato e eterno, a minha gratidão sempre. E nós tínhamos por meta saber o preço de um, para produzir um, e o lucro era uma consequência da nossa capacidade. E como que a gente fazia isso? A orientação sempre era dividir por etapas a lavoura e entender que nós não podíamos fixar apenas num parâmetro. Como que era feito isso? E continua. Em reais, em quilo do produto que está sendo produzido e em dólar. Era esses três parâmetros desde 1996. Desde lá. Então, nós começávamos com um planejamento, o tamanho da área. E depois disso, nós pegávamos e dividíamos os talhões, e continua assim, vendo quanto que cada talhão representava em percentual, para a tomada de decisão já direto para as cultivares. E também pelo histórico, porque nem todos os talhões foram formados lavouras de imediato. Existe uma linha do tempo de formação dessas lavouras. Solos jovens em agricultura e solos antiguíssimos em agricultura. Depois chega a irrigação e muda todo o formato de qualquer propriedade, e aí o pivô passa a ter também um histórico diferente para isso. Depois nós íamos para a dessecação. Tratamento de semente, adubação, tratamento de dessecação, inseticida, acaricida, fungicida, nutrientes, energia. Mas como assim energia? 3 fontes de energia. Diesel, que é o que move as máquinas, água, pela irrigação e pela chuva, que é para nós transformar quantos quilos de soja por milímetro e ver a eficiência disso, e principalmente a nossa presença dentro da área. Isso também é energia. Isso é marcado. E aí, nós vamos entender que nós temos que ter margem de lucro, colher dinheiro. Eu sempre falo para todos que têm interesse em trabalhar com um engenheiro agrônomo da sua confiança, e é uma meta minha que eu compartilho com todos: não me contrate para te transformar no melhor produtor. Não, eu não tenho capacidade para isso. Ninguém tem. A única coisa que um engenheiro agrônomo isento comercialmente pode prometer, e aquilo que a gente luta todos os dias, é: vamos diminuir 2 sacos de custo e aumentar 1 saco de produtividade. Ah, mas tu quer se pagar? Não. Se for só para mim me pagar, eu nem vou trabalhar. Eu quero ir lá para te ouvir a palavra não, que tu diz para os teus filhos e não diz para os vendedores. E diz não para mim. Essa tecnologia aí não me serve. E teima comigo porque ninguém conhece tua lavoura como você. Porque nós, Felipe, nós vendemos ideias, vendemos conceitos.
dentro do planejamento, nós não podemos ter uma ideia de uma lavoura sem meta. A nossa felicidade vem de metas. Agora pode ser filosofia, mas não é. Eu só amo aquilo que eu desejo. E aquilo que eu desejo eu não tenho. Quando eu tenho, eu não amo mais. Eu quero mais. Quero colher 75 sacos. Aquele é o meu desejo. Passou disso, eu tenho que saber quanto que custou esses 75 sacos. Agora, se eu te digo para ti, digo para um produtor, eu quero que sobre de lucro líquido 24 sacos por hectare de soja. E quero que sobre de lucro líquido 55 sacos de milho. Tenho que cuidar muito o que eu vou investir. E primeiro, tem se falado muito em ambiente nos últimos tempos. Esse ambiente aqui não serve para essa genética ou para aquele outro. Gente, quem diz isso é o produtor, não é quem chega lá. Nós, Felipe, na assistência técnica, dos produtores, eu me comparo muito a um grão a uma semente. Eu me comparo muito a uma semente. Porque uma semente por metro linear na soja, a responsabilidade dela, ou por metro quadrado, como quiser, é de 3 a 5 sacos. É isso. Nós temos que fazer isso. Cuidar do planejamento e entregar de 3 a 5 sacos, que é a responsabilidade de cada semente por metro linear. Acho que é importante, né, Zé, dois conceitos que você trouxe para nós, né? Eu acho que essa questão de entender também o produtor buscar a gestão do metro quadrado e não mais do hectare, né? Eu acho que vem sendo muito importante, cada planta conta, e essa é uma forma de você trazer muita rentabilidade e diminuição de custo, porque você vai estar trabalhando também a uma forma de ter uma boa plantabilidade, de gerir plantas por metro e, consequentemente, por hectare, mas você também vai estar podendo otimizar o seu custo com semente, com tratamento de semente, e isso vai também ajudar a você ter uma população ideal aonde você vai expor a melhor produtividade. A gente tem testado isso durante anos e é extremamente claro, né? Um posicionamento bem feito de cultivares traz muito resultado ao produtor. Mas o ponto que eu queria chamar de atenção agora, e eu acho que o produtor ele conhece cada palmo da sua lavoura, ele vive isso no seu dia a dia, todo dia ele pulveriza, ele planta, enfim, ele está em cima da sua lavoura uma vida inteira. E importante a gente entender que muitas vezes a tua capacidade de acerto ou de erro está relacionado com o seu planejamento e a sua meta, correto? Por quê? Porque você vai estar buscando trabalhar a sua área de acordo com aquilo que ela tem capacidade de te entregar. Ou seja, você não vai posicionar uma cultivar que tem alto teto produtivo e alta exigência em fertilidade numa lavoura que não entrega isso. Então, esse é o ponto que eu queria discutir um pouco, realmente, a questão do posicionamento dentro da propriedade. Além de estar ligado com as metas, nós temos que entender em que ambiente a gente está. E o produtor conhece isso perfeitamente. Mas, muitas vezes, a moda, né, os produtos da moda, acabam influenciando a sua tomada de decisão. Muitas cultivares que têm uma grande necessidade de base, né, ou seja, um solo equilibrado, uma alta fertilidade para expressar o seu potencial produtivo, estão posicionadas em áreas onde eles não têm essa condição de entregar essa produtividade. E ao passo que você poderia estar posicionando cultivares mais rústicas e obtendo uma melhor resposta. Então, esse é o ponto, Zé, porque a partir do momento em que o produtor tem um planejamento bem feito da sua propriedade, definiu as metas e juntou, né, essas informações com os talhões, você tem um nível de assertividade muito maior. Baseado nesse aspecto, né, como você vê o uso do recurso dentro desses ambientes, né, conforme você mesmo comentou, mas juntando o planejamento e as metas, né, porque muitas vezes nós estamos nos comprometendo ou
investindo muito dinheiro em uma área onde não tem capacidade de retorno, ou pouco dinheiro naquela área que teria uma capacidade de retorno maior, ou seja, trabalhar pela média e pelo receitão de bolo, né? Eu vejo isso acontecer em alguns locais, mas esse não é o caminho. Como você tem visto e trabalhado isso dentro da sua área de atuação? Felipe, é muito interessante agora a interagir com o pessoal que nos assiste. Histórico. Esse é fundamental. Histórico. Tem um produtor lá de Ajuricaba, Marcos Friedrich, um amigo em particular. Ele tem os dados de chuva da propriedade dele, que o pai toma nota há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Olha bem. E esse histórico faz com que ele tome as decisões de acordo com o clima. O microclima de Ajuricaba. O microclima da propriedade do Marcos Friedrich. Cada produtor que a gente atende, ele tem que ter essa gestão também o mais aprimorado possível. A capacidade da tecnologia, da genética, não teve nenhum segmento que teve tanta inovação nos últimos tempos. São mais de 158, hoje 158 cultivares aí que a gente tem notícia, e eu não quero aqui dizer que eu estou certo nesse número, pode ser muito maior, que são semeados no Rio Grande do Sul. Mas como que eu tomo uma decisão para amenizar? Eu não tenho o objetivo aqui de falar de cultivar. Mas em cima do histórico, nós temos chance de diminuir os erros trabalhando com percentuais de grupo de maturação. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos saindo aí de 4,8 a 7,8 de grupo de maturação. E grupo de maturação está muito relacionado a nós entender a genética e também todas as características de cada planta. Cada planta tem uma expressão, assim como cada indivíduo. Está muito claro que os números escolhidos por grupo de maturação de cultivares hiperprecoce, no meu conceito, não podem passar de 35%. E que as de ciclo médio devem ocupar em torno de 45% das áreas. E as de ciclo tardio, 20%. Isso é uma ideia, não é um número fixo, não é uma receita de bolo. Com relação às áreas, nós podemos dizer que, sem dúvida nenhuma, por exemplo, os solos com mais de 10 anos ou com menos de 15 anos de uso de agricultura, desde a chegada da biotecnologia, se consolida a abertura de novas áreas e essa magnitude hoje da agricultura no Rio Grande do Sul, que solos com menos de 15 anos de manejo estão produzindo mais por metro quadrado do que solos do século passado. Por quê? Por esse entendimento de que hoje nós não temos conceitos de mecanização que nós tínhamos nessas lavouras antigas e que essas lavouras de solos com mais de 15 anos de uso estão ainda com muita compactação. Com muita compactação. Então, Felipe, dentro do que tu me pergunta, eu vejo que realmente a genética, aliado a esse histórico e a pessoa do produtor, em cima dos dados, em cima das decisões, porque nós somos contratados e trabalhamos numa propriedade, no meu conceito, não para fazer o que a gente quer. Ou psicologia, é entender de gente. Como é que nós vamos falar de tecnologia para produtores ou ideias novas que ele não conhece? E se ele notar que nós não conhecemos, aí que ele não faz. Aí que ele não faz. Porque se o meu médico não tem confiança em mim, nele, como é que ele vai fazer? Então, a nossa margem de erro é muito pequena. Mas a nossa margem de erro, ela fica maior quando a gente tem a colaboração do agricultor.
E por isso que a gente é contratado para fazer aquilo que está de acordo para ele. Porque negligenciar é a coisa mais fácil que tem. Fazer o certo não é para muitos, mas fazer o fácil é para todos. Eu acho que o que a gente sempre busca, né, Zé, é justamente posicionar e personalizar. Eu trabalho muito com a personalização, assim como tu falou lá no início. A gente busca muito entender área por área, talhão por talhão, e personalizar de acordo com aquela tomada de decisão do produtor, né? Da mesma forma, a gente não busca ter produtores campeões de produtividade a qualquer custo. Nós queremos uma lavoura de rentabilidade. Nós entramos na propriedade para entender o sistema de produção daquele produtor e ajudar com ideias, com a experiência que a gente tem do campo experimental, com conhecimento de produtos e de toda a experimentação que a gente usa, mas trazer a personalização para aqueles objetivos que ele tem e não os meus, assim como você falou. Eu acho importante a gente entender o posicionamento de cultivares, como você falou. Talvez é uma fórmula que funcione muito bem, a que você passou. Da mesma forma, a gente contempla algo muito semelhante ao que você trouxe em termos de número. E, pessoal, pensem bem a importância que essa segmentação de grupos de maturação, assim como épocas de plantio, tiveram nessa última safra. Será que foi importante algo assim? Foi vital, né? Foi vital para uma boa manutenção ainda da produtividade que nos restou. Então, aqui tem um primeiro ponto, né, Zé? Eu acho que esse planejamento da semeadura, da escolha da cultivar, a época de plantio e como determinar isso, é a segurança do produtor, né? Inclusive, pessoal, esse é o objetivo da nossa live da semana que vem, tá? A live da semana que vem vai ser posicionamento correto de cultivares e plantabilidade. Já adianto para vocês que esse é o maior resultado produtivo que nós temos dentro da nossa área experimental. Disparado. Então, veja bem, entre comprar uma semente A e a semente B, você pode estar, nós já chegamos a 50% de diferença de produtividade. Isso é muita coisa para um plantio no mesmo dia, para um fungicida e todos os manejos da mesma forma. Então, quem quiser olhar nas nossas redes sociais, ainda tem alguns resultados desse ano, você vai poder conferir dos últimos anos alguns dos resultados. Na próxima semana nós vamos estar falando sobre esse assunto. Coloca um S de Superagro aí, quem acha esse assunto bacana e pertinente para o momento e que está precisando realmente entender o posicionamento da sua cultivar. Zé, eu acho que uma determinação que nós temos, já falamos um pouco de escolha de cultivar, já conversamos um pouquinho de solo, que é a nossa base bem feita. Deixa eu só falar um negócio de semente, me permita. Com certeza. A gente tem uma semente na mão, a gente não pode olhar para ela, a aparência física dela de semente. Minha sugestão é que quando você tem uma semente na mão, você entenda qual o formato de planta que aquela semente vai se transformar. Não pode só falar semente. Eu tenho aqui uma planta que eu quero buscar nessa planta, no formato que ela tem, a capacidade dela me entregar mais de 80 sementes. De uma só, nós transformar em 80 sementes. Então, como é que eu vou fazer para que essa planta fique com condições para isso? Eu tenho que entender no que ela se transforma. Ela ramifica? Ela tem um pouco de ramificação? Ela é monoástica? Qual é o tamanho da folha? Essas características, as áreas experimentais, a do Felipe e de todos os colegas que fazem isso, são as perguntas que a gente mais faz. Outro ponto. Nós não temos a variedade nova. Nós temos uma tecnologia diferente. Nós temos uma tecnologia para ser colocada no campo com mais 2 anos, muito na lenta. Não entrar com 35%, 40% da área.
Não olhar para a cerca do vizinho e dizer, essa variedade dele é boa. Foi boa para ele. Variedade de soja na lavoura do vizinho é que nem vaca de leite no tambo. O cara não vende as boas, só vende as ruins. As boas fica para ele, para aumentar a produção do leite. Então, olha a semente, sabendo no que vai se transformar e não apenas dizendo que é semente. Com certeza. Dentro da nossa ideia de construção da live, a gente parte do pressuposto de entender um pouquinho o conceito geral, trabalhar um pouco a ideia com o pessoal que nos ouve, né? Desde o solo, da base, passamos por cultivar, plantabilidade já. E algo que eu gostaria de trazer nesse momento é justamente um pouquinho do sistema de produção em relação a plantas daninhas. Nós temos uma crescente muito forte de problemas, né, ou seja, de plantas daninhas, problemas, né? Aqui na nossa região é muito comum o rabo de burro, a buva vem sendo um problema há muito tempo. Esse ano a gente teve problemas seríssimos no controle da azevém, na cultura do trigo. Assim como em outros lugares nós também temos. Mas a observação que se faz é que a partir do momento que você tem uma cultura bem manejada, ou a partir do momento que você trabalha plantas de cobertura, plantas de serviço, que foi o objetivo da nossa última live, quem quiser acompanhar aí pode conferir aí na nossa página no Facebook, mas esse controle de plantas invasoras, né, plantas de difícil controle, é muito favorecido, né, quando você adota um sistema integrado, quando você adota plantas de cobertura ou quando você tem um planejamento global do seu sistema de produção. Ou seja, sai uma cultura, entra uma cobertura. É aquele desafio de ter 365 dias de solo coberto. Não é fácil, demanda muito planejamento, mas a gente tem notado uma significativa redução no custo do controle. Ou seja, quando você tem áreas problemas, realmente, com rabo de burro ou com buva, ou que você teve uma condição difícil dessa área, você acaba tendo dessecações de R$200 até R$250, dependendo do ano, dependendo do custo. Ao passo que quando você maneja culturas e você tira rentabilidade, ou você trabalha plantas de cobertura e que são plantas que têm o controle facilitado, você tem um custo realmente muito inferior a isso, não chegando basicamente, claro, dependendo da cobertura, o custo de controle mais o custo de plantar a cobertura, talvez não chegue nesse custo da dessecação de uma área problema e que vai ter pouca palha. Então, nesse sentido, José, você tem visualizado essa oportunidade para o produtor também de trabalhar um sistema efetivo e o controle cultural nos ajudando contra nessa redução de custo de dessecação, né? Ainda mais nesse momento em que perdemos uma ferramenta que é o paraquat, né? A gente tem pessoas que contribuem muito, como já falei no outro exemplo, e agora vou citar mais um. Eu tive a oportunidade, a alegria de adquirir conhecimento com uma grande pessoa no campo profissional e no pessoal que é Mário Bianchi, professor de plantas daninhas, assim como tantos outros que nós temos aí no estado. Mas eu vou falar especificamente daquilo que eu aprendi com ele. Nós não temos como acreditar só na quimioterapia. Nós usávamos um princípio ativo, um modo de ação para resolver todos os problemas. E nós sepultamos ele, principalmente com as gramíneas, né? Ele não tem uma ação mais efetiva com as gramíneas. Hoje nós usamos até 4 modos de ação nas dessecações para soja. E aí, o nosso melhor herbicida continua sendo planta. Planta, 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 planta. Sequestro de CO2, liberação de oxigênio, enfim, todo esse processo, plantas e raízes. O custo de uma dessecação ele está de acordo com o planejamento seguindo de monocultura.
Se você tem diversidade, muda muito, melhora bastante. E você começa a sair da confiança da quimioterapia e você começa a sair principalmente do desafio daquilo que escapa. Não vamos pensar mais tecnicamente, no meu modo de ver, no percentual de controle. Vamos tentar trazer a zero o percentual de escape. Tá, mas um está relacionado com o outro, José. Sim, mas é nós identificar o que escapou e que volume escapou de controlar. Porque dentro desse conceito, nós estamos deixando muito dinheiro antes da soja emergir ou de qualquer cultura emergir. Vem melhorando, um trabalho de anos, o uso de pré-emergentes. Mas, tecnicamente, o pré-emergente, para o produtor, é algo que ainda é tipo São Tomé. Tem que ver para crer. Mas eu ainda acredito mais no uso de pré-emergente antes espalhado, antes planta, sem dúvida nenhuma. Pré-emergente, ao longo dos anos, vai nos dar uma segurança maior. Quanto ao valor gasto, isso é imposto por querer fazer o fácil. O que você gasta de dessecação é o imposto por querer fazer o fácil. Uma vez eu falei para um produtor que eu ia denunciar ele pelo volume de área de pousio que ele tinha. Mas para quem que tu vai me denunciar? Não, eu vou pedir para o pessoal da prefeitura lhe cobrar mais imposto, porque o senhor está deixando de produzir. O senhor está deixando de melhorar o solo. A riqueza do segmento é os primeiros 5 centímetros de solo, que eu levei muito tempo para aprender. Não era a profundidade, mas os primeiros 5 centímetros. Então, dessa forma, eu vejo que quem gasta muito em dessecação é o imposto por ser ineficiente. Perfeito, Zé. Pessoal, quem está nos acompanhando aí, quiser ir deixando algumas perguntas, logo, logo nós vamos estar comentando aqui no chat e tentando atender ao máximo de perguntas aí, alguma dúvida que a gente puder estar ajudando quem aí está nos acompanhando. Zé, dentro do conceito que o produtor tem, né, eu acho que o fungicida hoje é algo que preocupa muito ele quando a gente fala de custo, né? E aí aplica uma, não aplica, tem aplicação zero, uso de protetor, enfim. Nós temos diversos momentos em que o produtor opta por trabalhar de diferentes formas, né? E aqui eu queria dizer também que eu acredito muito nessa premissa que a gente precisa achar os posicionamentos corretos, né, dos produtos. O produto ruim pode até existir, mas o que existe muito no nosso mercado é produto mal posicionado. E dentro desse conceito, acho que o fungicida, sendo uma das grandes preocupações do produtor e representando significativamente um custo de produção, né, dentro de cada cultura, e aí principalmente focando um pouco em soja, que é o que nós temos pela frente, né, é importante entender como você tem ajudado dentro da sua área com a redução do custo de fungicida. Isso existe mesmo? Você tem trabalhado de que forma? As condições climáticas têm definido a nossa posição. Ano passado, por exemplo, nós tivemos um ano que não era o ano desejável. O cenário foi totalmente diferente dos outros anos, mas olhando não apenas para uma doença, primeira coisa. Não olhando apenas para a ferrugem. Olhando para um grupo, no mínimo, de 5 doenças. Não pode olhar só para uma doença, tem que olhar para 5 doenças. É isso que eu tenho tentado fazer. Também, primeiro ponto, falar de como que o produtor tem lucro. Você tem que dar números. Eu tenho dito e vou convidar você agora para nós fazer um raciocínio para o produtor entender e para quem está nos assistindo.
Me dá um intervalo de aplicação aí, Felipe, de uma aplicação para outra. Quantos dias? Vamos dizer 15 dias. 15 dias. Me dá o valor de uma aplicação. Não precisa dizer o produto, só o valor de uma aplicação. Entre R$120. R$120. Tá. Agora me dá aí uma condição de uma produtividade por hectare. Sacos por hectare? Isso. Vamos imaginar que a gente tem um ano excelente e temos 70 sacos por hectare. 70 sacos por hectare. Isso representa praticamente 33 quilos de soja por dia, dentro do ciclo de 130 dias. Tá? Quanto é que está o quilo de soja, Felipe? Nós temos preço aqui, 134, isso vai dar... 2,30. R$80 por dia. Com a capacidade de retorno de 1 dia e meio da soja, tu garante 15. Tem alguma coisa que dê mais retorno do que fungicida aplicado no momento certo, no preventivo e nunca no atrasado? E esse eu enxergo. Agora me diz, se eu uso o Ilusol, o Enganamin, o Água-Foz, que são os produtos milagrosos, quando é que eu vou ter o resultado se não vai ser só na colheita? E facilita negativo. Então, tu acha que tem que usar fungicida sempre, Zé? Sim. Com diagnóstico, com troca de mecanismo de ação, entendendo dose, entendendo a arquitetura de planta, entendendo o volume de água, entendendo o horário de aplicação e entendendo de gente. Como assim de gente? O cara que trabalha no pulverizador, ele vai ter uma estátua na frente da propriedade muito em breve. Esse é o cara. E se esse cara for teu inimigo, Felipe, tchau para ti, tchau para mim. Nós temos que entender de gente. Aí sim. Aí o produtor vai saber que o retorno dele em fungicida é viável. E o ponto mais importante é que nem dirigir. Eu faço essas comparações que é para o produtor não esquecer, viu? O que diz no trânsito? Na dúvida, não ultrapasse, né? Se está dirigindo. Em fungicida é o seguinte, está em dúvida? Aplica. Aplicamos ao contrário, né? Eu vejo assim. Um excelente ponto de vista, Zé, a gente tem acompanhado muito esse tipo de resultado dentro da área de pesquisa, né? A área de pesquisa nos permite simular todos os cenários possíveis, né? E talvez para o produtor que aqui nos ouça e está nos acompanhando, nós tivemos uma excelente resposta nesse último ano com um bom programa de fungicida. Um ano seco, nós tivemos aqui em torno de 300 milímetros de chuva no ciclo todo da cultura. Então, veja bem, comparado com o último ano que nós tivemos quase 1.000, né? Então, pessoal, esses pontos que o José trouxe é alvo de muito da nossa pesquisa, sabe? Programas de aplicação trazendo muito retorno, né? O momento certo, na hora certa, trazendo muito retorno. Então, para aquele produtor que quer reduzir custo, trabalhe da forma certa, com o manejo certo. Porque quando você trabalha de uma forma preventiva, você tem uma assertividade no manejo. E você não corre o risco de lá na frente, como o Zé usou essas palavras antes, pagar o imposto por tentar fazer fácil. É o que acontece no campo quando os manejos não são corretos, né, Zé? Você acaba tentando evitar uma aplicação, mas o que você justamente faz é aumentando uma, pela falta de manejo que você trouxe. E aí, muitos pontos que você citou, Zé, como o momento certo de aplicação, um intervalo de aplicação, vazão, e entre outros fatores
que o produtor pode pensar aqui como horário da aplicação, por exemplo, pessoal, isso é de graça, não custa nada mastetar as produtividades. Então, esse é um fator. Você cuidar um horário de aplicação dentro da sua propriedade, você vai estar aumentando sua produtividade. Consequentemente, você vai estar reduzindo custos. Por quê? Porque por cada saca que você produziu, você gastou menos. Certo? Do mesmo ponto, quando você cuida da vazão e principalmente os operadores de pulverizador fazendo um excelente trabalho de manejo, realmente muito bom, nós temos um aumento da produtividade. Aumento de produtividade representa, novamente, uma redução de custo por saca produzida. Um conceito, Zé, que eu queria trazer aqui, e acredito que nas nossas conversas você compartilha também dessa ideia, é que nós precisamos muito cuidar da nossa rentabilidade, ponto. Mas o nosso investimento tem que ser em reduzir custo por saca produzida, e não simplesmente um custo absoluto, porque é dessa forma que nós vamos ser eficientes. E você cuidando muito bem uma pulverização, horário de aplicação, intervalo de aplicação correto, momento de início de controle, a gente acaba trazendo um posicionamento de produtos muito mais assertivos. E algo que a gente tem trabalhado há muito tempo, Zé, da mesma forma que você comentou, é justamente isso, bolar um programa de fungicida, a gente tem chamado aqui de programa inteligente de fungicidas, que justamente contemple não só a ferrugem, mas nós temos DFC trazendo grande prejuízo, nós temos antracnose trazendo prejuízo, dependendo da cultivar. Muitos casos nós temos oídio, a gente sabe que tem regiões do Rio Grande do Sul que tem problema com mofo branco. Então, quer dizer, quando você dá o privilégio de escolher um programa de fungicida ou produtos que contemplem somente uma doença, com certeza você está perdendo potencial produtivo. Mas o custo do fungicida existiu. E quando você negligencia também os manejos, ou seja, tudo aquilo que eu comentei antes, você está perdendo o potencial de produtividade. Né? Você está aumentando o seu custo de saca produzida à medida que você diminui o seu potencial. Então, quer dizer, isso é importante, a gente cuidar os fatores que são de graça, pessoal. Plantabilidade, plantar na hora certa, fazer um bom planejamento, você ter uma assertividade e personalização nas suas escolhas, você entender que os manejos, a hora de entrada, a vazão, a utilização correta da água, uma sequência no tanque, todos esses fatores que você vai ter que fazer de qualquer forma, vão estar agregando dinheiro no seu bolso. E é isso que no final do dia paga a conta. Né? É nisso que no final do dia sobra tempo para você trabalhar a sua família, de você viajar com a sua família, ou você aumentar a sua área, ou seja lá qual o sonho que você tiver. Mas, enfim, é o dinheiro, é o resultado líquido no final da safra que paga tudo isso. E, Zé, dentro desse contexto, né, é muito importante a gente ter esse olhar geral, a gente já comentou muito isso, né? Acho que o produtor hoje precisa, e principalmente nós, técnicos também, né, que estamos aí para ajudar o produtor, trazer essa visão sistêmica. Porque a visão isolada, ferrugem, ou a visão isolada de um fertilizante, ou de qualquer momento que nós estamos fazendo, está comprometendo um pouco os resultados. Da mesma forma, dentro da sua área, como você tem trabalhado esses aspectos da personalização, né, e do entendimento que o manejo, né, traz muitos resultados também. Felipe, tu sabe que a parte de mecanização ela contribuiu demais para a agricultura. E um dos fatores principais que a gente tem feito é fazer uma leitura de quantas linhas eu tenho para semear e, por consequência, quantos hectares eu tenho por linha. Quantos pés de corte eu tenho e quantos hectares eu tenho por pé de corte. Quantos metros de barra de pulverização eu tenho e quantas hectares eu tenho. Durante 2 anos, a gente fez um levantamento com inúmeros colegas de várias regiões e pegamos dados de 200 produtores. 200 produtores informando para nós quantas hectares eles tinham por ponteira do pulverizador. A média foi 17,2 hectares por ponteira.
aonde o máximo foi 47 hectares por ponteiro. Então, veja bem, 17 para 40 e poucos. Então, quando a gente tem essa dimensão de trabalho, a gente passa também a tomar decisões de tempo, e de ações de produto, e de ações de posicionamento, e de ações de aplicação ou terceirização, que isso ainda dá para fazer, até mesmo de colheita. Mas, basicamente, os produtos usados, na primeira e na segunda aplicação, a gente tem que cuidar muito para não esquecer de H2O. É muita coisa. E hoje, dentro do cenário comercial que a gente começou essa live falando, nós temos a questão de adjuvantes e a questão de óleos ocupando um espaço que, sem dúvida nenhuma, é importante. Mas é inconcebível o que a gente tem observado nos últimos dias, o trabalho de pressão de venda para toda a área, sem o produtor ainda ter semeado a lavoura dele de todos esses segmentos, quer seja de adjuvante, quer seja de óleo. Isso dificulta um pouco. Como assim? Eu quero eficiência, mas eu não sei a condição climática que eu vou estar aplicando lá na frente. E eu não tenho como ter uma farmácia bioquímica em casa, de quimioterapia em casa, para ter todos os produtos eficientes. Eu não tenho como fazer isso. Por isso o diagnóstico, por isso a presença de alguém dentro da área. E com relação mais específico às tuas colocações, eu quero dizer o seguinte: a máquina, o pulverizador, é o melhor instrumento hoje para nós testar. Continuamos fazendo aplicações com barra, vamos em vários dias de campo, onde mostra lá a eficiência das ponteiras, o alvo atingido, o número de gotas, mas é a máquina que diz. É a máquina, é o pulverizador. Então, se a gente puder acompanhar cada vez mais os pulverizadores, no meu conceito, esse é o melhor resultado. E aí, toda aplicação deve ter tomado nota o custo por hectare de toda a aplicação e de cada produto, e quanto que esse produto corresponde em percentual, em reais, em quilo e em dólar. E aí, quando você junta tudo isso e chega no final, teve um produtor que chegou para mim um dia e falou assim: meu Deus do céu, gastei 82 mil reais só em adjuvante o ano passado. Tá certo? Eu não sei. Tá errado? Eu não sei. Qual foi a eficiência? Como que funcionou? Esse mercado de geração de sustentabilidade e lucro, que é o que você propõe aqui, as pessoas que não estão dentro do segmento, sócias da agricultura, apenas com um boleto em 30 de maio, não querem saber da produtividade, querem saber do teu lucro, para que aquele boleto seja pago com 40%, 50% de margem em cima de um produto que às vezes tem apenas nitrogênio na fórmula de ureia diluído no rótulo do Ministério da Agricultura, ineficiente nesse item que cita adubo, organomineral ou fertilizante foliar, que é vendido de acordo com o custo do concorrente para baixar a dose. Estamos num cenário realmente de muitos players diferentes. E aí, Zé, dentro dessa ideia do que tu vinha falando, tem a pergunta aí do Ariel de Biasi. Um abraço aí, Ariel. Bom que está participando. E ele gostaria de saber, na nossa visão, sobre a vazão de água, né? Para aplicação do fungicida. Se tem problema com a baixa vazão, qual que é a tua visão, né, dentro desse cenário? Eu vejo assim, ó, eu respeito muito a opinião dos outros, eu respeito muito os dados dos outros, mas não deixo de validar a minha.
pessoas definem a qualidade dos processos. Pessoas fazem o resultado. Eu tenho aí hoje praticamente 300 mil plantas de soja por hectare, com 80 centímetros de altura, depende da situação. Eu tenho lá um pulverizador que daqui a pouco está sempre apertado, depende de pessoas e depende da situação. Eu, José Domingos, não sou adepto da baixa vazão. Não recomendo para ninguém. Tenho produtores que usam? Tenho. Então, por que tu não muda isso? Como eu falei antes, eu não fui contratado para fazer o que eu quero. Fui contratado para fazer melhor aquilo que o produtor já faz. Mas se dependesse de mim, numa lavoura minha, ou o produtor que me diga assim, eu quero usar X litro d'água, eu não sou adepto disso. Respeito muito quem usa. Ah, mas e esse cara que usa e tu dá assistência, vai bem? Vai. Mas então, como é que tu explica isso? Pessoas. Os caras dominam a tecnologia. Não é eu que domino. É eles que dominam. São 2 pulverizadores. Trabalham muito bem. Agora, a culpa é minha. Se eu recomendar errado. E isso, eles me dão livre-arbítrio para recomendar. Se eu recomendar errado, a culpa é minha. E a responsabilidade de fito é do agrônomo. Não é do operador e tampouco da condição climática. Fito, a responsabilidade é de quem recomenda. E fito em soja e doença em soja significa, basicamente, que usou o produto errado e que o agrônomo tem grande parte nisso. Agora, se o produtor reduzir dose, querer se livrar da aplicação, nós temos um sistema de estações meteorológicas que estão monitorando sempre as condições climáticas. E o nosso futuro, esse ano, temos 3 pulverizadores, dos 26 que a gente tem, já com rastreador online, nos dando condições de saber qual era a condição de aplicação e qual talhão estava, que velocidade andava, e qual era a velocidade do vento, a temperatura e a umidade relativa do ar. Para que isso? Para fiscalizar? Para ser polícia? Não. Para ter eficiência. Então, esse tipo de tecnologia vai vir muito forte e vai nos ajudar muito. Mas fito em lavoura de soja é responsabilidade do agrônomo. Acho que é importante, Zé, essa posição, né? Como os dados nos ajudam a também trazer cada vez mais eficiência. E Ariel, na verdade, a questão, eu também sou um adepto a vazões normais, vamos dizer assim, não baixa vazão, porque eu acredito que nós temos uma maior eficiência, mas, como o José falou, nós passa por pessoas e um equipamento com 150 litros por hectare mal calibrado ou mal aplicado, não significa que está tendo uma boa eficiência, assim como de 100 ou assim como 50. Eu acredito que para baixa vazão você tem que ter ótimas condições de aplicação e ótimas características do pulverizador e de regulagem. Isso que é importante cada um saber e, como o Zé falou, dominar a tecnologia. Se você domina os fatores limitantes de uma baixa vazão, se você domina todos os pontos que são necessários, tem produtores que usam e acabam tendo boas produtividades. Eu sou um adepto também não sou adepto da baixa vazão, mas é importante entender que a calibragem do equipamento é muito importante, pessoal. Você está usando na hora certa, você está trabalhando com as condições de climas, né, de clima ideal, né? Você cuidar todos os fatores que limitam uma pulverização eficiente. Isso é importante, independente da vazão que você utilize. E para quem utiliza baixa vazão, esses cuidados têm que ser ainda maior, tanto a calibração, quanto a parte de pessoas e quanto aos fatores climáticos. Então, esses pontos são importantes. E passa muito, né, Zé, também por uma questão de jornada de trabalho, né? Às vezes tem grandes fazendas que realmente precisam diminuir um pouco uma vazão para atender a demanda de trabalho. Obviamente que nós vamos ter que voltar de novo para aquilo que eu acabei de falar. Condições de clima, as pessoas dominando a tecnologia e sabendo muito bem o que fazem.
porque tem coisas erradas em todas as vazões. O que depende muito é quando você chega, calibra bem o equipamento e você tem um ajuste da pulverização. Aí sim você está fazendo certo. Obviamente, para quem tem uma vazão menor, vai ter que dominar ainda mais as deficiências ou as adversidades do clima e aquelas dificuldades impostas por você ter menos água dentro do tanque. Temos mais uma pergunta? Vamos colocar aí. Zé, Paulo Francisco Fontana Júnior, conhece essa fera aí? Rapaz. O pulverizador é o coração hoje. Quantos fazem uma ferição? Sabem se as pontas estão com desgastes ou não? Enfim, é o que nós acabamos de falar, né, Zé? Eu acho que a calibração do equipamento está sendo muito negligenciada em função do uso de adjuvantes que vão resolver tudo, né? Eu boto um antideriva, eu trabalho com alguma coisa que não vai dar problema na cauda, enfim, o posicionamento do adjuvante tem sido superior a uma boa calibração, mas o adjuvante não resolve falha humana. E calibração é responsabilidade do produtor, do agrônomo, de quem está assessorando e do aplicador. Então isso tem que ficar muito claro, né, pessoal? O adjuvante não vai corrigir um erro grande como um equipamento mal regulado. Certo? Certo. Eu queria fazer aqui um parêntese rápido com relação ao Paulo Fontana. Esse rapaz, ele tem um entusiasmo que contagia muita gente. Esse rapaz aí, ele tem uma vontade de fazer o certo, assim, fora da realidade. É um grande colega, uma satisfação. Foi um dos presentes profissionais que eu ganhei na minha vida de conhecer o Paulo. Grande abraço para você, Paulo. Voltando no nosso tema, eu vejo assim, ó, sinceramente, nós não devemos jamais deixar de cada vistoria falar com o cara do pulverizador. Nós temos que estar muito próximo dele. Com relação à máquina, a máquina não aumenta a produtividade. Trator não aumenta a produtividade. Colhedora não colhe mais ou menos por hectare. Ela colhe aquilo que nós temos para entregar. E o pulverizador, ele vai ser o único implemento hoje na propriedade que te exige todos os sensos, todos os sensores do teu corpo precisam estar no pulverizador. Visão, audição. O GPS do pulverizador, ele não representa 2% da tua capacidade de conhecimento da lavoura, da árvore que tem, do palanque que tem, de tudo que lá tem dentro da área. Não representa nada. Então, por isso que eu vejo assim, ó, que o operador do pulverizador, ele precisa ser treinado toda vez. Ele tem que ser um cara chato. Ele tem que ser um cara que tenha ciúme da máquina. E aí nós temos que entender que ele é humano. Que ele também vai errar. Mas ele vai errar, talvez, num operacional. Mas nós temos que transmitir confiança para ele de que nós somos os responsáveis por ele ir bem. Ele tem que ser treinado por nós. Todos os outros também. Mas ele precisa ver do jeito que a gente vê. E se tem muito operador que não está respondendo, eu sugiro aos colegas que comecem a se avaliar também por que isso está acontecendo. Com certeza. Até a Stephanie aí sugeriu de ter uma live justamente sobre pulverização ou tecnologia de aplicação, né? Com certeza, no momento oportuno, estaremos realizando uma live aí. Pessoal, nós já estamos aí com praticamente 1h30 de live. Gostaria muito de estender o abraço a todos e a participação fantástica de vocês. Gostaria muito de agradecer ao Zé Domingos por ter, nesse período que convivemos aqui, Zé, com certeza impactamos muito a vida dos produtores que aqui nos ouviram. Tenho certeza disso. Da minha parte, missão cumprida no compartilhamento da informação e
principalmente ajudar o produtor, é isso que nós precisamos fazer hoje. Precisamos estar no lado do produtor, sujando a bota, estando presente e trazendo soluções para a realidade dele. E não simplesmente um receitão de bolo, um pacote de produtos que muitas vezes não são eficientes ou não representam aquilo que o produtor quer. Mas a gente buscar realmente entender como nós vamos ajudar o produtor e pensar como que nós vamos maximizar o seu lucro, não tenha dúvida de que nós vamos estar cumprindo a nossa missão junto com o produtor, junto com a família do produtor que depende dele e principalmente para a sociedade, porque afinal nós temos um ponto muito positivo dentro desse nosso país, temos uma responsabilidade enorme. Estamos aqui para ajudar o produtor. Zé, eu queria, para nós encerrar, então, tu realmente trouxesse uma visão final para o produtor de também como que você entende que é a receita dos uns cases de sucesso, né? O que que esse produtor está buscando? Eu acho que para nós fechar nossa live com chave de ouro, esse é o assunto que o nosso telespectador está esperando, né? Quais são os segredos de quem realmente está tendo rentabilidade, que consegue entender e diminuir custos na lavoura, mas segurar uma produtividade, investir no que realmente importa. Felipe, respondendo direto à pergunta e depois fazendo um agradecimento também de encerramento, eu diria o seguinte: o sucesso de todo mundo, dos grandes, dos pequenos, dos médios, não interessa o tamanho da propriedade, é errar muito. Errar muito todos os anos. Mas, ao mesmo tempo, corrigir. Aí ganha a palavrinha chamada experiência. Não. Sucesso vem de erros. E por não desistir. Por não desistir. É dizer que não vai conseguir a motivação? Sim. Aí o cara vai lá e faz. Errar e corrigir. Errar e corrigir. Nós temos, com certeza, Felipe, um papel importante na sociedade porque a gente faz parte da segurança nacional desse país. Eu vejo que de tudo que a gente tem feito aqui nesse pedacinho de chão, que é o Rio Grande do Sul, que esse ano vai ter mais de 6 milhões de hectares de soja pela primeira vez. O berço da soja no Brasil, esse ano vai passar de 6 milhões de hectares no Rio Grande do Sul. A economia deverá receber um impacto de 44 bilhões de reais pelo preço que aí está da soja e nós ter condições de produzir um ano normal. Um ano normal dentro do histórico que a gente tem. Isso é 8 bilhões de dólares. Então, a gente não está aqui para dizer que sabemos tudo. Tenho tomado muito pela cabeça aí com bacteriose nos últimos 10 dias. Tem umas cultivares que têm me tirado do sério. Estou aprendendo muito, mas não estou desistindo. Estou procurando alternativas, estou tentando me adequar à situação. E quanto ao que a gente falou aqui, se não soou bem para o ouvido de alguém, pode ter certeza que eu falei para alertar dali a pouco ou para mim também me corrigir. Eu não estou apontando o dedo. Eu faço parte do sistema. Eu, como falei, se não fosse da agricultura, seria um sujeito desprezível. Eu ia feder igual Chevette. Não tem coisa que feda mais que Chevette em carro. Eu ia ser péssimo. Então, eu quero dizer que se durante essa hora, 1h30 aí, você ouviu alguma coisa que ajudou ou lembrou de alguém que possa ser levado a algo que o Felipe disse, que o José Domingos disse, como cristão que somos, isso aqui foi uma ação de amor ao próximo e não só técnico. Quem é o próximo? Não sei. Tem tanta gente aí que eu não conheço. Até porque eu não estou acompanhando aqui quem é que está vendo aí, Felipe. Mas isso aqui foi uma expressão de amor ao próximo. E isso que Jesus ensinou. Então eu desejo que nós tenhamos não só esse ano, mas que a gente faça o certo, não faça o fácil, e que a gente possa chegar em abril do ano que vem, em maio do ano que vem, e dizer o seguinte: 2022 vai ser melhor que esse.
E seja grato por aquilo que tu tem todos os dias, agradeça sempre e não deixe de buscar ser melhor um pouquinho amanhã, que a gente vai se encontrar lá no topo. Obrigado, Zé. Realmente é um prazer ter você na nossa live. Realmente agregou muito para o produtor. E esse compartilhamento, essa visão, né, diferente que você tem também, acaba sendo muito importante. Como você falou, talvez em algum momento nos colocamos de um lado da cadeia, mas afinal estamos todos no mesmo barco, mas estamos aqui posicionando e ajudando o produtor rural, que esse é o nosso objetivo, e acho que ficou muito claro isso hoje na nossa live. Tivemos muitos pontos aqui para realmente o produtor que nos ouviu buscar entender que reduzir custo não significa que você vai ser mais eficiente, né? Não é tirando produtos que você vai ter as suas metas atingidas, mas que nós temos muitos pontos de planejamento e muitos pontos a serem trabalhados na propriedade, personalizando as atitudes, como a gente sempre fala. Então, talvez o grande sucesso dos campeões e quem está conseguindo fazer isso é ter, sim, um planejamento, é ter metas, é saber gerir muito bem os seus dados, ter um controle gerencial da sua propriedade muito bom, contar com uma assistência técnica, uma assessoria boa, que tenha conhecimento, que tenha experiência, com certeza, mas que, como você falou, Zé, busque sempre estar melhorando e personalizando a situação que o produtor quer. Então é isso que a gente gostaria de transmitir para vocês. A gente comentou vários aspectos técnicos também, onde o produtor pode estar otimizando o seu sistema e reduzindo custos, e tenho certeza que nós atingimos as nossas metas de estar ajudando o produtor e fizemos uma grande discussão. E, Zé, gostaria muito de agradecer. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à Eu só vontade. queria também dizer o seguinte, ó, que a pessoa do engenheiro agrônomo, ela deve fazer parte da propriedade daquele agricultor que não tem. Na sua região, qualquer região do Rio Grande do Sul, contate um engenheiro agrônomo da sua confiança, que possa lhe ajudar. Eu não tenho condições de atender áreas enormes, o Felipe também não tem condições, mas nós temos muito colega aí de campo, nós temos muito engenheiro agrônomo que está entrando no mercado também, nós temos muito técnico agrícola eficientíssimo no campo, mas eficientíssimo no campo, para assistência, para trabalhar com você, para te ajudar a gerir a propriedade. E aí você deve fazer uma conta bem rapidinho agora para terminar e você ficar pensando. Você, agricultor, gasta mais por ano, por hectare, em adjuvante, em produto milagroso ou com um técnico? Responda para si mesmo. Acho que é uma boa reflexão para nós encerrar aí. Pessoal, foi um prazer estar com todos essa noite, uma grande troca de informações. Obrigado para todos que nos acompanharam. Semana que vem tem mais, nós vamos estar falando novamente sobre escolha de cultivares e plantabilidade. E eu conto com a presença de todos. Obrigado por todos que nos acompanharam nesse dia. Um grande abraço e espero que vocês tenham uma excelente safra. Até mais, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais.